Olá, pessoal, boa noite. Me apresentando mais uma vez, meu nome é Nina Paiva Almeida, eu sou servidora da Fundação Nacional do Índio, no cargo de indigenista especializada, e estou aqui para a gente ter um bate-papo, uma conversa sobre esse cargo, né, essa carreira de indigenista especializado. A gente, marcou para começar às 20 horas, vamos dar aí uns minutinhos iniciais para o pessoal ir entrando e se estabilizando aí no webinário, para a gente poder começar o nosso papo. Aí, enquanto isso, só explicando um pouco, né, a estrutura, eu organizei, assim, né, o bate-papo em alguns tópicos, assim, abordando um pouco sobre, né, as atribuições e a própria estrutura da FUNAI, do órgão indigenista, algumas noções bem iniciais, elementares, assim, básicas, e depois conversar um pouco sobre a carreira, né, as atribuições do cargo de indigenista especializado. E aí eu pensei em fazer uma explanação e reservar o final, uns 10 minutos finais, ou 15, a depender da quantidade de questões que tiverem, para, né, vocês apresentarem dúvidas, apresentarem questões, e a gente poder ir respondendo a essas questões. Tá ok? Então, vamos só dar uns minutinhos para, né, deixar todo mundo entrar e se estabilizar aí. Enquanto isso, né, nesses primeiros minutos, eu acho que vale a pena, de repente, para quem já está conectado aí, assistindo, eu dar uma breve contextualizada, assim, da minha inserção, né, na FUNAI. Eu entrei na FUNAI em 2010, né, por meio de concurso público, e foi o primeiro concurso público para esse cargo, né, de indigenista especializado, e o primeiro concurso público da FUNAI depois de muitos anos sem ter concurso. Então, eu sou da primeira turma de indigenistas especializados, digamos assim, né, na FUNAI tem outros cargos. E sempre trabalhei aqui em Brasília, onde fica a sede da Fundação Nacional do Índio, né, quando eu falar da estrutura da FUNAI, vocês vão ver que é um órgão de Estado que tem bastante capilaridade, e então já vou completar 6 anos, né, de FUNAI, posso também compartilhar com vocês um pouco da experiência. Bom, pessoal, já demos os primeiros 5 minutos, espero que esteja todo mundo acessando bem por aí, e vou começar, então. Falar para vocês, né, um pouco, vamos começar falando sobre as principais atribuições da Fundação Nacional do Índio, né, que é o órgão indigenista oficial de Estado. A FUNAI foi criada em 1967, por meio, né, em substituição ao Serviço de Proteção ao Índio. Mais para frente eu vou retomar um pouco desse histórico de criação do órgão indigenista. Mas, atualmente, a FUNAI tem um estatuto, né, e toda a sua estrutura definida por meio do decreto presidencial número 7.778, de 2012. Né, é uma das leis que estão, né, como conteúdo programático aí do edital do concurso, mas eu queria destacar, né, as principais atribuições da FUNAI, que estão definidas justamente nessa normativa, nesse decreto. A atribuição principal, digamos assim, do órgão indigenista é proteger e promover os direitos dos povos indígenas, né, em nome da União, é um órgão federal. Além disso, a FUNAI coordena, articula, monitora e garante o cumprimento da política indigenista do Estado brasileiro, né, baseado em alguns princípios que a Constituição define. Isso quer dizer, e é uma coisa muito importante da gente ressaltar, que a FUNAI não é o único órgão de Estado que tem atribuição relacionada à política indigenista e aos povos indígenas do Brasil.
mas é, como eu tenho dito aqui, né, o órgão indigenista oficial de Estado. Então, significa dizer que diversas políticas organizadas, às vezes, por outros ministérios e por outras instâncias da administração pública, podem e devem ser acompanhadas pela FUNAI. Eu destaco dois setores nos quais a FUNAI não tem atribuição, mas que são muito relevantes para a política indigenista, que é a saúde indígena e a educação escolar indígena. São duas atribuições que a FUNAI perdeu na década de 90, por meio de um decreto que passou a atribuição da educação escolar indígena para o Ministério da Educação e a atribuição da saúde indígena para o Ministério da Saúde, hoje em dia para a Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI. São duas áreas, né, básicas, né, da política e que tem, os povos indígenas têm seus direitos específicos garantidos, né, de acesso a esses dois campos da política. E, enfim, não é mais atribuição da FUNAI, como eu falei, é da SESAI e do MEC, mas a FUNAI acompanha ainda e monitora a execução dessas políticas. Então tá, eu queria até destacar em relação ao decreto que aprova o Estatuto da FUNAI, esse 7.778/2012, que vocês devem ficar atentos a uma possível mudança próxima aí desse decreto do Estatuto da FUNAI, devido, né, a essa questão dos cortes de cargos, de direção e assessoramento superiores, enfim, tem toda uma série de medidas aí do governo federal, né, que devem impactar na estrutura do órgão indigenista e dos demais órgãos, né, e ministérios do Poder Executivo. Ainda que isso possa não ser matéria da prova do concurso, né, é interessante estar atualizado. Então, bom, se a gente está falando, né, de um órgão indigenista oficial de Estado, e a gente precisa, então, em primeiro lugar, entender quem é esse público-alvo, né, com quem que a FUNAI trabalha, que são os povos indígenas do Brasil. Enfim, vou apresentar alguns dados muito elementares, né, isso é matéria do concurso, vocês vão ter outras aulas aí nessa área de indigenismo e tudo mais, mas, enfim, apenas para contextualizar aqui a nossa conversa, que o foco é sobre a carreira de indigenista especializado. Os dados que a gente tem mais atualizados, oficiais, né, acerca da população indígena do Brasil, é o censo do IBGE realizado em 2010. Segundo esse censo do IBGE, o Brasil tem hoje em dia cerca de 800 mil pessoas que se autodeclaram indígenas. E aí vou fazer um parênteses, que essa é uma coisa importante, né? A gente tem uma convenção da Organização Internacional do Trabalho de 1989, a famosa Convenção 169 da OIT, que tem estatutos, né, de lei aqui, foi ratificada e promulgada como lei no Brasil, e que garante aos povos indígenas seu direito à autodeterminação e autoidentificação, né? Então, voltando ao censo indígena do IBGE. O Brasil tem cerca de 817 mil, mais ou menos, né, estou arredondando os números, indígenas, né, segundo os dados de 2010, e desses 800 mil, cerca de 500 mil vivem na zona rural, ou em terras indígenas regularizadas ou não, vou falar um pouco das terras indígenas mais para frente, e mais ou menos 300 mil vivem em contexto urbano, né, zonas urbanas brasileiras. Essa questão dos índios em contexto urbano, né, a gente pode ver que é um número significativo e é um desafio da política indigenista, só fazendo mais um parênteses, vou fazendo uma série de parênteses, né, ao longo da minha fala aqui. A gente não tem uma política, né, definida para povos indígenas em contexto urbano, mas a gente trabalha com essas populações, né, porque é isso, é o órgão indigenista oficial de Estado, né, então as políticas são destinadas a todos os cidadãos, povos indígenas do país.
Bom, desses 800 mil indígenas, é importante destacar o tamanho da diversidade sociocultural e étnica, né, que a gente está falando, que essa é a principal característica do Brasil indígena, né, do contexto indígena no Estado Nacional Brasileiro. A gente está falando aqui em mais de 300 etnias diferentes. E ainda há alguns questionamentos em relação a esses dados. Mas são mais de 300 diferentes povos falantes de mais de 270 diferentes línguas. E esse é um dado que, em geral, a população brasileira desconhece, né? Então, além do português, que é a língua nacional, a gente tem no Brasil mais de 270 outras línguas faladas, né, por povos diferentes. E essas etnias todas, né, então você vê que são mais etnias do que línguas, então, é óbvio que tem várias etnias que perderam suas línguas, né, no contexto de colonização, ou podem ter também várias etnias que falem uma mesma língua, que, né, tem uma língua em comum. Então, é um contexto de uma diversidade enorme, né, e não são só as línguas que diferem, mas a cultura, a organização social desses povos, né, a própria cosmologia, e com isso o modo de se relacionar com o Estado brasileiro, com a sociedade envolvente também muda muito. É bom registrar também que, além disso, a gente tem, segundo os dados da FUNAI, 69 referências de índios ainda não contactados, né, que a gente usa a categoria índios isolados, mas essa categoria isolados tem que também ser usada com cuidado. Isso significa dizer que são povos, aí esses todos concentrados na região amazônica, que não estabeleceram um contato contínuo ainda com a sociedade envolvente, né, com a sociedade não indígena. Podem ter tido contatos iniciais, mas não contatos contínuos, né? E normalmente a gente, né, costuma dizer que eles estão em isolamento voluntário, né? São povos que optam por não ter esse contato contínuo. À exceção desse caso dos povos isolados, quando a gente fala dessas outras mais de 300 etnias, a gente está falando de todas as unidades da federação, incluindo o Distrito Federal. Então, segundo esse censo do IBGE, todas as unidades da federação, todos os estados e mais o Distrito Federal contam com população indígena. E aí, isso é interessante de ser colocado, né? É muito importante para a gente entender como é que a FUNAI atua e qual é a estrutura da FUNAI. Então, eu queria apresentar para vocês, muito brevemente, o organograma, né, a estrutura e o organograma da Fundação Nacional do Índio. A Fundação Nacional do Índio é uma autarquia, né, uma autarquia vinculada ao Ministério da Justiça e Cidadania, né, o atual Ministério da Justiça e Cidadania. Antes era só o Ministério da Justiça. Então, é isso, ela não é subordinada ao Ministério da Justiça e Cidadania, mas é vinculada, né, porque ela é uma autarquia, então goza de certa autonomia, né, para várias coisas. A sede da Fundação Nacional do Índio fica em Brasília, né, na capital, e aqui na sede a gente conta com uma estrutura que é a presidência, né, tem o presidente ou a presidente da Fundação Nacional do Índio, e 3 diretorias, né, tem a presidência, abaixo da presidência tem 3 diretorias, uma diretoria da área administrativa, né, da área meio, como a gente costuma dizer, e 2 diretorias finalísticas, né, eu vou falar um pouco da estrutura dessas 3 diretorias, mas só antes colocar que na presidência tem também alguns órgãos vinculados, né, a ouvidoria, a corregedoria, a auditoria interna e uma procuradoria federal especializada, que é da AGU, né, são os procuradores, os advogados da União, a serviço da FUNAI. Então tá, vou falar um pouco de cada uma das diretorias e falar um pouquinho das atribuições, assim, bem por alto.
Queria até antes disso dizer para vocês, né, uma coisa bem óbvia, mas assim, vasculhem, né, dar uma dica aqui entre parênteses, vasculhem bastante o site da FUNAI, né, www.funai.gov.br. Ali vocês vão encontrar, né, informações oficiais e bastante valiosas, né. Tudo isso que a gente está conversando aqui, em alguma medida vai estar representado lá no site, né, fora os links para as principais legislações e tudo mais. Então, acho que vale a pena vocês vasculharem bastante aí o site oficial do órgão indigenista. Bom, vou começar falando da diretoria MEIO, né, que é a Diretoria de Administração e Gestão, DAGES, né. Eu brinco que aqui em Brasília a gente vive no universo das siglas, né, então, no âmbito da administração pública a gente lida com siglas o tempo inteiro, né, a primeira delas FUNAI, a DAGES, que é uma diretoria da área MEIO. Essa diretoria cuida de toda a parte administrativa do órgão, que não é pouca coisa. Na verdade, é uma diretoria que consome a maior parte, inclusive, do orçamento da fundação, né, para ela sobreviver. Como é um órgão muito capilarizado, né, que está presente em diversas regiões do país, essa diretoria de administração e gestão tem uma importância bastante grande. Dentro da diretoria de administração e gestão, a gente tem as coordenações gerais que vão cuidar da área de recursos humanos, da área de recursos logísticos, da gestão estratégica e da área de orçamento e finanças, né? Então, essa é uma área aqui. A outra diretoria, são outras duas que são finalísticas, né? É a Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável, DPDS. A Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável trabalha com toda a área com as diversas políticas destinadas aos povos indígenas. E aí, antes de eu falar da estrutura interna da diretoria da DPDS, eu vou falar da outra diretoria, para vocês entenderem. A terceira diretoria, que também é finalística, é a DPT, que é a Diretoria de Proteção Territorial. A Diretoria de Proteção Territorial, né, como o nome diz, ela está responsável por toda a área relacionada com a questão territorial indígena, né, das terras indígenas. Então, vamos lá, eu vou começar a falar da estrutura da DPT, para depois falar da estrutura da DPDS. A Diretoria de Proteção Territorial conta com 5 coordenações gerais, 3 delas estão diretamente vinculadas com a questão da regularização fundiária das terras indígenas. Então, para isso, eu preciso explicar para vocês essa outra questão que é importante, que vocês já devem estar vendo aí em outros cursos. A atribuição de reconhecer o direito territorial dos povos indígenas é difícil dizer dessa maneira, mas eu arriscaria dizer que é a atribuição mais importante que a FUNAI ainda tem, né, da política indigenista, porque a questão territorial é a base para o desenvolvimento de muitas outras políticas, na grande maioria dos casos. Então, né, retomando, quando eu falei para vocês, né, de 800 mil cidadãos indígenas, mais de 300 etnias, a gente estava falando que estavam espalhados em todo o território brasileiro. É preciso dizer que a gente tem hoje em dia 600 terras indígenas em diferentes estágios de regularização fundiária. E aí preciso explicar isso para vocês, que eu não sei se, né, o quanto que vocês já estão familiarizados com a questão. Os povos indígenas têm garantidos pela Constituição da República Federativa de 1988, o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Né, não vou entrar aqui nos meandros da questão de explicar isso, mas só para deixar claro. Isso significa dizer, em linhas muito gerais, que o Estado brasileiro reconhece que os índios, né, são os habitantes originários desse território, né, que eles estavam aqui antes da colonização, e por isso reconhece a eles esse direito, né, às terras que eles ocupam tradicionalmente. A Constituição vai definir o que é uma terra tradicionalmente ocupada. Eu não vou entrar nesse debate aqui. E aí, como que se faz esse reconhecimento dessas terras, né? É um procedimento administrativo que cabe à Diretoria de Proteção Territorial conduzir.
por meio de 3 coordenações gerais, que é a Coordenação Geral de Identificação e Delimitação, Coordenação Geral de Assuntos Fundiários e Coordenação Geral de Geoprocessamento. Essas 3 áreas, setores da FUNAI juntos, eles trabalham com o procedimento de demarcação de terras indígenas. Né? Não é o caso da gente entrar aqui nessa discussão, mas vocês podem entender todo o procedimento de regularização fundiária também pelo site da FUNAI e consultando o decreto número 1775 de 1996, que também está lá, né, na listagem de legislação que consta do conteúdo programático do edital. Além dessa área de regularização fundiária, né, que a Diretoria de Proteção Territorial é responsável, essa diretoria também trabalha com as políticas de monitoramento e fiscalização territorial, o que significa dizer que uma vez que as terras indígenas estão regularizadas, cabe também à FUNAI protegê-las e garantir aos índios a posse plena sobre as suas terras e o usufruto exclusivo dos recursos nela existentes, conforme está escrito na Constituição. Então, já falei para vocês de 4 setores, né, 3 setores que atuam na regularização fundiária, um que atua no monitoramento e fiscalização das terras indígenas, e o 5º setor da Diretoria de Proteção Territorial é justamente a Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato. E aí, essa coordenação, ela vai trabalhar especificamente com aqueles povos, né, que eu me referia mais cedo, aqueles 69 referências de índios ainda não contatados, ou então populações que estabeleceram contato constante com a sociedade nacional em período recente. Não é exatamente a questão do período, é uma discussão também um pouco complicada, mas que são considerados povos de recente contato, que ainda não têm pleno domínio sobre, né, para estabelecer relações com o Estado Nacional e com a sociedade envolvente. Essa coordenação geral, que trabalha com índios isolados e de recente contato, ela tem uma especificidade, porque ela tem um vínculo com algumas unidades descentralizadas da FUNAI, que são as frentes de proteção etnoambiental. Atualmente existem 12 frentes de proteção etnoambiental espalhadas pela Amazônia, né, nessas regiões onde há povos indígenas isolados ou de recente contato, que atuam diretamente na proteção e promoção dos direitos desses povos, respeitando a política de não fazer contato, né, que atualmente é essa, né, a FUNAI não promove mais, o Estado brasileiro não promove mais o contato com esses povos, a não ser que eles assim desejem, né, que eles busquem contato. Então a Diretoria de Proteção Territorial é isso, é totalmente vinculada com a demanda por terra, né, que é uma das principais demandas dos povos indígenas do país. Já há muitas terras regularizadas, mas ainda há uma demanda considerável de terras indígenas a serem reconhecidas e regularizadas pelo Estado brasileiro. A terceira diretoria, que é a Diretoria de Proteção ao Desenvolvimento Sustentável, trabalha com todas as outras políticas destinadas aos povos indígenas, né, estejam eles no interior de terras indígenas ou não. Então, trabalha com promoção ao etnodesenvolvimento, né, que é toda a parte de atividades produtivas, geração de renda, trabalha com gestão ambiental, trabalha com promoção aos direitos sociais, promoção à cidadania, então monitoramento das ações das políticas de saúde e educação, como eu já falei, que não são mais atribuição da FUNAI, mas a FUNAI ainda monitora, né, essas ações. Então é uma diretoria que faz muita articulação com outros órgãos, né, com outros ministérios, com outros órgãos públicos que atuam junto com os povos indígenas. E tem também uma área que trabalha com licenciamento ambiental, que é uma realidade também, né, que a gente vive, que é uma série de empreendimentos de diversas categorias que impactam sobre terras indígenas, e a FUNAI também acompanha essa agenda. Então é isso, além das 3 diretorias que ficam aqui em Brasília, né, e dos órgãos vinculados à presidência da FUNAI, existe o órgão científico-cultural, que é o Museu do Índio, que fica no Rio de Janeiro, e existem as unidades descentralizadas, né, que, enfim, é uma parte importante
A FUNAI conta hoje em dia com 37 coordenações regionais espalhadas, né, nas unidades da federação, e a essas coordenações regionais são vinculadas coordenações técnicas locais. Essas coordenações técnicas locais, cada coordenação regional aí depende muito do tamanho da coordenação, o tamanho de terras indígenas da população indígena com que ela trabalha, ela vai ter um número X de coordenações técnicas locais. Esse concurso, né, que está aberto agora, com 220 vagas, o edital indica que, preferencialmente, né, os candidatos serão lotados nessas unidades descentralizadas. Não sei dizer exatamente como é que está a divisão né, da lotação, mas essa é uma realidade. Né? Então, a maior parte dos servidores concursados nesse concurso atual serão lotados nessas unidades. Desculpa. Essas unidades descentralizadas estão espalhadas pelo país inteiro, de norte a sul. Né? Vocês podem também consultar no site da FUNAI quais são essas unidades descentralizadas. E aí, dentro dessas coordenações regionais da FUNAI, que já trabalham diretamente lá mais próximo, né, das terras indígenas e dos povos indígenas, tem uma estrutura que quase, assim, que se assemelha em alguma medida à estrutura aqui da sede. Então, vai ter uma área administrativa dentro da coordenação regional, que a gente chama de CR, e tem uma área que a gente chama de finalística, né? Quando eu falo finalística, é uma área que não vai trabalhar com a parte administrativa, mas com a execução da política em si, né? Qual é o produto, né? Qual é o produto final? Para que a FUNAI serve? Para proteger e promover os direitos dos povos indígenas? Então, é a área finalística que faz isso, e a área administrativa permite que a área finalística possa fazê-lo. Né? Então, as coordenações regionais também têm um serviço, né, que é o Serviço de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas, que vai trabalhar com toda essa área finalística. É importante esclarecer isso. As políticas são coordenadas, né, e elaboradas e orientadas pela sede, mas muitas delas são executadas nas coordenações regionais, né? Tirando a política de regularização fundiária, que é o processo de demarcação de terras indígenas, que é centralizado em Brasília, e aí o apoio das coordenações regionais é muito mais nessa parte administrativa, todas as outras políticas são executadas nas pontas, né? Pontas são as coordenações regionais e as coordenações técnicas locais. Eu, às vezes, acabo usando um pouco os termos, né, de quem já está dentro da administração pública e do órgão. Mas eu vou tentar esclarecer na medida em que as coisas forem, que a gente for avançando aqui na conversa. Então, essas unidades descentralizadas da FUNAI são muito importantes, e é onde a maior parte dos servidores da FUNAI estão lotados. A FUNAI hoje conta, eu não sei exatamente o número, mas são menos de 3.000 servidores, é um número muito abaixo da necessidade do órgão, e a maioria deles está espalhado por esse Brasil, né? Está espalhado por aí nessas coordenações regionais. Então, queria começar a falar para vocês um pouco, né, dessa carreira do indigenismo, enfim, a gente entrar um pouco mais propriamente na questão do cargo de indigenista especializado. E aí, só lembrando para vocês, né, que eu vou deixar um momento final para a apresentação das questões, tá? Porque senão, para a gente não ficar interrompendo o tempo inteiro. Mas só aproveitando que eu fiz esse parênteses, eu vi aqui, né, alguém perguntou minha formação, e eu acho que faltou eu esclarecer mesmo no começo. Eu sou graduada em História e o mestrado e o doutorado é em Antropologia. Né, então, eu tenho essa dupla formação, historiadora e antropóloga, mas na FUNAI o meu cargo é indigenista especializada, né, um cargo para qualquer área de formação, de nível superior. Bom, o que eu quero falar para vocês é sobre a questão do indigenismo como profissão, né. O indigenismo oficial de Estado, ele foi criado, a gente pode dizer, em 1910, já na República, quando se criou o Serviço de Proteção e Localização de Trabalhadores de Produção aos Índios, Localização dos Trabalhadores Nacionais, depois transformado só em Serviço de Proteção ao Índio, SPI, também, né, é tema relevante aí para o concurso.
E o SPI atuou como sendo órgão oficial de Estado até 1967, quando ele foi extinto e substituído pela Fundação Nacional do Índio, né, no contexto da ditadura militar. Também não vou entrar aqui nesse detalhe. Antes disso, é óbvio, né, que a administração pública e a sociedade sempre teve contato com os índios, mas a gente diz que esse é o marco do indigenismo oficial de Estado. A gente vai ter uma mudança muito importante na Constituição atualmente vigente, porque nesse início desse indigenismo de Estado, a perspectiva era assimilacionista e integracionista, né, que é como a gente costuma dizer. Ou seja, a lógica, né, a sociedade não indígena, o Estado brasileiro, via as populações indígenas como fadadas a desaparecerem, pelo menos enquanto populações culturalmente, etnicamente diferenciadas. Então, elas achavam que o Estado devia fazer contato, integrar e assimilar essas populações, né? Transformá-los em trabalhadores nacionais, em camponeses, enfim. E aí, bom, são 500 anos de história, como eu falei para vocês, né? Hoje, né, em pleno século XXI, são mais de 300 etnias, mais de 200 línguas ainda faladas. Então, essa perspectiva integracionista e assimilacionista foi totalmente superada, né? Hoje em dia, o que a Constituição Federal de 88 estabelece é o reconhecimento da autonomia dos povos indígenas, do seu direito de permanecerem como populações étnica e culturalmente diferenciadas, com a proteção dos seus direitos específicos, né, pelo Estado brasileiro. O desafio do indigenismo, os desafios do indigenismo são muitos, né? Mas eu acho que eu falaria como um pilar, assim, do desafio é justamente isso, é trabalhar com essa diversidade. E não é só porque é diferente de nós, não indígenas, população envolvente, sociedade envolvente, mas a própria diversidade daquilo que nós chamamos, né, genericamente de povos indígenas é enorme. Cada etnia, cada população, em cada contexto nacional, né, tem formas de se organizar e demandas e questões para colocar muito diversas. Então, assim, esse é o principal desafio, né? E eu acho que trabalhar na administração pública com uma diversidade tão enorme, com populações né, culturalmente diferenciadas, é um desafio incrível, porque os nossos padrões são universalistas, né? Então, as nossas regras, as nossas normas, a nossa burocracia, a nossa forma de organização, ela é universalizante e muitas vezes não contempla o tamanho dessa diversidade. Então, eu acho que esse é o principal desafio e é um grande aprendizado que o trabalho na FUNAI traz para a gente. Assim, a gente conhece um outro Brasil, assim, um outro país que é pouco visto por aí. Outra mudança fundamental da Constituição nesse indigenismo de Estado é a questão da tutela. Até 88, até antes da Constituição, o Estado brasileiro, né, considerava os índios parcialmente incapazes, né? O Código Civil considerava eles como incapazes. Então, o órgão indigenista, primeiro o SPI, depois a FUNAI, eram os tutores dos índios, né? Como se fossem crianças que não respondem por si, né? A mesma hora, como se fossem menores de idade. Então, tudo que dizia respeito à questão indígena estava dentro do órgão indigenista, era o órgão indigenista que atuava e decidia, né? Os índios não tinham, então, esse direito à voz e à tomada de decisões, e nem, enfim, diversas outras coisas. Depois da Constituição de 88, isso mudou absolutamente. Então, hoje em dia, a tutela não existe mais. Aos indígenas é conferido o direito à cidadania, à capacidade plena, né? Então, eles hoje são cidadãos de pleno direito, mas com direitos diferenciados, porque em respeito às suas culturas, aos seus costumes, às suas tradições, que são diferentes da sociedade envolvente. Então, o indigenismo de hoje em dia tem outros desafios, né, assim, diferentes daquele anterior. Além disso, um outro desafio de ser indigenista no âmbito da administração pública é a própria burocracia, as dificuldades de ordem administrativa, né, enfim.
que são comuns na administração pública e são bastante aparentes na FUNAI. Isso eu estou falando, assim, do indigenista de uma maneira mais genérica, né? Eu agora queria falar especificamente, particularmente, do cargo de indigenista especializado, né? Quero dizer para vocês, eu não tenho aqui o número exato, mas a FUNAI possui uma série de cargos, né? Tem cargo de técnico em indigenismo, tem cargo de antropólogo, de economista, de engenheiro, de contador, milhões de cargos, assim, tem cargos até que hoje em dia não são mais, ainda tem gente atuando, mas quando essas pessoas se aposentarem não serão mais preenchidos, tem cargo de motorista, de professor, da época que a FUNAI ainda atuava na educação, de técnico de enfermagem, da época que a FUNAI atuava na saúde, enfim, então são diversos cargos de pessoas que atuam com esses cargos dentro da instituição. Em 2009, foram criados 3 cargos genéricos, 3 cargos gerais para os 3 níveis de formação, né? Nível superior, nível médio e nível fundamental. O cargo de indigenista especializado para nível superior, o cargo de agente em indigenismo para nível médio e o cargo de auxiliar em indigenismo para nível fundamental. No concurso que eu fiz em 2010, tiveram vagas para esses 3 cargos. Na época em que eles foram criados, em 2009, foram criadas 3.100 vagas para a FUNAI, distribuídas entre esses 3 cargos. Essas 3.100 vagas não foram preenchidas. O concurso que eu prestei em 2010, somando os 50% que foram chamados depois, deu mais ou menos cerca de 600 novos concursados, e agora são apenas 220, ou seja, a FUNAI ainda tem muitos cargos já criados e não ocupados, né? Então, enfim, é um cargo novo, né? Como eu falei para vocês, eu sou da primeira turma de indigenistas especializadas e da única até então. A próxima virá desse concurso que vai ser realizado agora, né, pela ESAF. Enfim, quando esses cargos foram criados, e aí uma parte mais, assim, burocrática mesmo do que é o cargo de indigenista especializado. A FUNAI, todos os cargos da FUNAI estão dentro do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, PGPE. Porque, assim, alguns órgãos têm carreiras e planos de cargos e salários específicos, outros órgãos não, entram nesse bolo geral do Plano de Cargos do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo. A FUNAI, então, não tem, né, um plano de carreira, um plano de cargos e salários específico para os servidores da FUNAI. Quando, em 2009, esses 3 cargos que eu falei, indigenista especializado, agente em indigenismo e auxiliar em indigenismo, foram criados, a ideia era que se criasse, a partir disso, um plano de carreira específico para a FUNAI. Isso, até hoje, não se concretizou. O que nós temos além dos cargos criados, são 2 gratificações específicas para quem trabalha na FUNAI. Isso deve até constar no edital, imagino, né? Mas vocês também podem pesquisar isso na internet com facilidade. A gente tem a GAPIM, que é a gratificação de apoio à execução da política indigenista, e a GEDAIM, que é a gratificação de desempenho da atividade indigenista. Essas 2 gratificações são somadas ao nosso vencimento básico, né, e para todo mundo que atua na FUNAI especificamente, né, são gratificações específicas, ou seja, foram criados os cargos, foram criadas as gratificações, e tudo isso era para ser amarrado numa carreira, né, e a carreira ainda não foi criada. Essa carreira específica, ela é uma demanda muito forte, né, dos servidores da FUNAI, porque isso seria uma forma, né, de valorizar e, assim, um reconhecimento também da especificidade da nossa atuação, né? A verdade, como eu estou falando para vocês, assim, né, que o trabalho do indigenista e trabalhar com povos indígenas realmente é uma coisa muito específica, né? O trabalho que a FUNAI faz, ainda que em diversos outros ministérios e órgãos públicos haja, né, execução e da política indigenista e formulação também, a FUNAI, por sua capilaridade, por estar presente praticamente todas as unidades da federação,
por ter mais de 37 coordenações regionais, mais de 290 coordenações técnicas locais, a FUNAI está presente em vários lugares do Brasil, né, em muitos municípios, em zona de fronteira, de norte a sul do país. Poucos órgãos têm essa capilaridade, né, o INCRA também tem um pouco, o ICMBio e o IBAMA, né, que cuidam da área ambiental, também tem um pouco. Mas a FUNAI tem essa característica muito forte. Então, essa é uma batalha dos servidores da FUNAI, né, até hoje, por esse plano de carreira específico. Não dá para dizer o que vai acontecer, né, se esse plano de carreira vai sair ou não. A gente tem uma associação de servidores da FUNAI, que é nacional, e a gente também é vinculado ao sindicato, né, dos servidores públicos federais. É mais ou menos isso, né, a nossa estrutura. Então, nós fazemos parte ainda do carreirão do PGPE, com essa demanda aí real, né, a gente já tem o cargo criado, a gente já tem as gratificações criadas, precisaria criar a carreira. Mas não é uma coisa muito simples, né, porque depende de aprovação do Congresso, enfim, milhões de coisas. O cargo de indigenista especializado, ele é um cargo genérico, até onde eu sei, né, é uma tendência, né, atual de fazer esses cargos gerais, né, o IBAMA e o ICMBio também tem o analista ambiental, né, são cargos gerais, não tem uma definição específica da formação. Isso em alguns aspectos é um problema, mas em outros é uma vantagem. No caso da FUNAI, né, enfim, o indigenista especializado é um cargo para qualquer área, para qualquer formação em nível superior, e isso abre uma gama de possibilidades enormes para a atuação desses servidores que entram nesse cargo de indigenista especializado. Como eu falei para vocês, a gente tem toda uma parte administrativa que é enorme e muito importante, né, que é o que mantém a fundação, né, mantém um órgão ativo e vivo, que trabalha desde, né, gestão de pessoas até recursos logísticos. Imagina, nessas 37 coordenações regionais, 291 CTLs, todas elas têm que ter estrutura física, né, computador, telefone, tudo isso gera uma demanda administrativa enorme, né? E fora isso tem as áreas finalísticas, como eu falei, que são as áreas que realizam a atribuição final da FUNAI, que é promover e proteger o direito dos povos indígenas. Então, toda e qualquer área de formação, não sei se toda e qualquer, estou falando, né, acho que eu exagerei, mas muitas áreas de formação são muito bem-vindas dentro da FUNAI, seja na área administrativa, seja na área das ciências humanas, né, seja na área das ciências ambientais, das ciências exatas também, né, tanto que esse concurso, inclusive, vai ter alguns cargos específicos, né, para contador e engenheiro, que são necessidades específicas da FUNAI. Mas dentro do indigenista especializado, né, tem espaço de atuação para o antropólogo, para o cientista social, para a pessoa da área de ciências da natureza, para pessoal da área administrativa. Então, é bastante diversas as possibilidades de atuação. E aí, bom, a primeira coisa né, quais são as especificidades, então? Aí depende muito do perfil desse servidor, né, desse indigenista especializado. Por exemplo, uma questão, atividades de campo. Tanto na sede quanto nas coordenações regionais, existe uma demanda enorme por atividades de campo. Nós aqui de Brasília também vamos a campo. Visitamos as terras indígenas, fazemos reunião com os índios, fazemos atividades específicas em campo com os indígenas, seja na área de proteção territorial, seja na área de desenvolvimento sustentável, enfim. Então, quem tem o perfil, né, para fazer atividade de campo, para estar junto dos povos indígenas, seja nas CRs, seja na sede, tem muito campo para isso. Né, para fazer um trabalho mais técnico na área da antropologia, na área das ciências humanas, na área da biologia, das ciências da natureza, existe um espaço enorme para isso, né, tanto na sede, como eu estou falando, quanto nas unidades descentralizadas. Quem não tem o perfil para atividade de campo, também há um trabalho enorme para ser feito de gabinete, seja técnico, né, escrita de relatório, análise de peças técnicas, seja na área administrativa, que também é enorme. Então, estar lotado na unidade centralizada não significa estar conduzindo e participando de atividades de campo. É uma possibilidade, mas aí depende muito do perfil, né?
como eu estou dizendo. Então, se a pessoa vai ser um administrador, ou um biólogo, um cientista social, enfim, vai ver onde vai se encaixar ali de acordo com as necessidades da instituição. Eu imagino que depois de finalizado o concurso e tendo a lista de aprovados, né, vocês deverão informar, né, as pessoas que forem aprovadas vão informar a sua formação e a partir daí vão ser distribuídos, né, vão ser definidas as lotações, né, não posso dizer exatamente como isso vai acontecer, mas certamente isso será considerado, né, a formação de cada um dos aprovados. Então é isso, né, é um universo enorme, né, para trabalhar com essas populações. A FUNAI em si é um universo enorme, são muitas possibilidades, né, que a gente tem de atuação lá dentro, nesse cargo de indigenista especializado. O concurso não definiu, né, áreas de formação específicas, então tudo isso está aberto. E o fato é que, hoje em dia, a FUNAI tem uma carência de recursos humanos, assim, em todas as áreas. Então, como eu falei para vocês, né, em 2009, quando criaram esse cargo, esses 3 cargos, né, nos 3 níveis de formação, foram criadas 3.100 vagas. Dessas, nem 1.000 foram preenchidas até hoje. Então, assim, a instituição realmente está carente de recursos humanos e a chegada desses 229 servidores será muito bem-vinda, né? Não vai conseguir dar conta da demanda toda que a instituição tem, mas certamente será muito bem-vinda. Bem, era basicamente isso, assim, que eu queria colocar em linhas muito gerais. Eu queria abrir um espaço para vocês poderem fazer perguntas, né? Porque aí a gente pode ir dialogando. Então, a gente já tem quase 50 minutos de webinário e eu acho que vocês podem começar com as perguntas. Eu estou vendo aqui que no chat uma série de pessoas fez perguntas, mas eu não fui, né, eu me ative a minha fala primeiro para poder agora me concentrar nas perguntas. Então, a hora é agora. Quem tiver dúvidas e quiser fazer perguntas específicas, eu posso tentar responder. Bem, sobre a distribuição de vagas, né, o pessoal está falando aí sobre, né, possibilidade de vagas em tal ou qual lugar, eu acho que foi o João Eugênio que perguntou. Eu não sei dizer, né, o que o edital diz é que essas pessoas serão distribuídas preferencialmente nas unidades descentralizadas, mas não definiu, não sei como vai ser feita essa definição. Agora, eu posso dizer que existe, né, uma coordenação técnica local da FUNAI em Rio Grande do Norte, e existe também a presença da FUNAI na Paraíba. Agora, se haverá vaga para lá ou não, não sei dizer. Bom, sobre a questão que o pessoal está perguntando aqui, sobre a questão dos conflitos territoriais, né, envolvendo indígenas e fazendeiros, e o Bruno citou a questão dos Guarani no Mato Grosso do Sul. Vou falar sobre isso rapidamente, porque é uma questão bastante complexa. Como eu falei para vocês, um dos pilares, né, eu definiria, uma opinião pessoal, pode ter gente que não concorde, mas eu definiria como uma das principais atribuições da FUNAI atualmente essa questão da regularização das terras indígenas. É um desafio enorme, porque se avançou um tanto na região amazônica, e ao longo desses anos, né, das décadas passadas da história da República, se avançou pouco nas regiões centro, sul e nordeste do país. E não à toa, porque são áreas onde o histórico de colonização é mais antigo, onde a presença de não indígenas é mais antiga, e são áreas que a disputa pela terra é muito mais forte. A FUNAI, nos últimos anos, tem se voltado, né, nessa área de regularização fundiária para essas áreas do país, Nordeste, Centro-Sul, né, Sul, Sudeste e Mato Grosso do Sul, onde muita gente gostava de dizer que não tinha índio, e tem, e bastante, né, muitos povos indígenas, e muitos deles ainda sem o seu direito à terra garantido. Então, é uma situação bastante conflituosa, né, difícil de definir, assim, isso, o histórico de disputa pela terra, tem muito a ver com a formação do nosso país, com a Constituição, onde a questão agrária é muito fundamental,
né? São episódios tristes, lamentáveis, né? O Mato Grosso do Sul tem casos terríveis de massacre, assim, isso é um outro ponto. A questão indígena, muitas vezes, não é, né, não é uma questão, assim, fácil, né? Tem toda a beleza da diversidade sociocultural, mas tem uma parte também muito triste, né? Porque foram povos muito massacrados, que sofreram com o histórico todo de colonização, né? Genocídio, morte, ataques, e isso persiste até os dias de hoje. Garantir os direitos dos povos indígenas é um desafio enorme. Deixa eu ver aqui, o que mais? Bom, a questão possibilidades, o horário de trabalho. Bom, o horário de trabalho é 40 horas semanais, de 8 às 18, com 2 horas de almoço. Não tem horário de trabalho diferenciado. Quando a gente vai para campo, né, a gente é designado e, né, recebe, né, as diárias e passagens são custeadas e não tem nenhum horário de trabalho específico. No caso das frentes de proteção etnoambiental, tem toda uma discussão sobre direitos trabalhistas específicos, mas isso ainda não há. Não tem. O total do salário, o Afonso está perguntando o total, eu estou um pouco, não estou indo na ordem das perguntas, vocês me desculpam, tá? Mas enfim, um pouco difícil também acompanhar aqui, que são muitas perguntas. Sobre, deixa eu ver o que mais. Peraí, me perdoem. Bom, sobre a questão da definição do que é ser índio, que o Thierry pergunta, é o seguinte, é uma discussão bastante complexa, não vou conseguir dar conta aqui, até porque temos apenas 8 minutos, mas a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que eu citei, né, de 1989, define o direito à autoidentificação. Então, não é a FUNAI, não é nenhum outro órgão que define quem é índio e quem não é. Quem define quem é índio e quem não é são os próprios indígenas. Então, é quem se reconhece e é reconhecido como indígena, que é reconhecido como tal. Né? Tem o reconhecimento da sua comunidade, se reconhece e tem o reconhecimento da sua comunidade. A Ruth está perguntando sobre remuneração para quem tem mestrado e doutorado. Isso não é levado em consideração, justamente porque nós não temos um plano de carreira. A gente só tem progressão horizontal, por tempo de serviço, né? A cada período específico, acho que é 1 ano e meio, a gente progride na carreira. A gente não tem nenhum tipo de progressão vertical, tá? Essa ainda é uma demanda dos servidores da FUNAI. Não, o Rodrigo está perguntando se vai ter análise de currículo para assumir cargo. Não terá. O Rafael está perguntando se há campo em áreas costeiras. Sim, há algumas terras indígenas em áreas costeiras, não são muitas, mas há. A relação da FUNAI com ruralistas e latifundiários, que o Bruno Caos está perguntando. São cidadãos brasileiros e a FUNAI é um órgão público da administração pública e deve atender a todos os cidadãos, né? Sua função é promover e proteger o direito dos povos indígenas, mas qualquer cidadão que se dirija à FUNAI, né, para obter qualquer informação e tal, é recebido e atendido. Sobre a posição em relação ao que aconteceu no Mato Grosso do Sul, tem uma nota da FUNAI no site da FUNAI também. A Irene perguntou sobre o cargo de sertanista. Ele já existiu, eu não sei dizer se hoje em dia tem algum sertanista ainda atuando na FUNAI ou se estão todos aposentados, mas hoje em dia não, né? O cargo que existe é o de indigenista especializado. Também acho que não dá para entrar muito no mérito, mas o sertanista é similar ao indigenista, né? Mas é aquela pessoa que estava em campo, muito trabalhando na localização e no contato desses grupos indígenas, na época em que a política ainda era fazer o contato. A gente tem grandes sertanistas, né, no Brasil. Não vou nem citar os nomes, porque poderia cometer algum, né, esquecer de alguns, assim, mas a gente tem uma série de sertanistas que atuaram no Serviço de Proteção ao Índio e na Fundação Nacional do Índio, muito importantes.
Deixa eu ver o que mais. A Sandra perguntou por que há tanta desistência entre novos servidores. Bom, é uma pergunta difícil de responder, mas eu acho que tem um dos fatores pode ser a falta de um plano de carreira, e o outro dos fatores, eu acho que tem a ver com a dificuldade própria do trabalho, é isso que eu estou falando. É um desafio, né, ser indigenista dentro do Estado, trabalhar com populações diferenciadas, com tantas necessidades, e o Estado com tanta dificuldade de, né, cumprir com o seu papel, que é proteger o direito desses povos. Tem uma pergunta aqui, que eu acho que é do Bruno também, sobre a rotina de trabalho em campo, e tudo mais. Bom, aí varia muito, depende da atividade de campo. Se você está trabalhando com identificação de terra indígena, você vai lá para fazer um estudo antropológico ambiental. Se você está trabalhando com atividades produtivas, você pode estar dando uma oficina em formação na área de atividades produtivas, ou uma oficina de monitoramento territorial, depende de muita coisa. A Irene está perguntando sobre se existe adicional de área de fronteira. Não existe, não existe. Essa é uma outra demanda trabalhista importante para a FUNAI. Critério para pedir transferência, que o Alessandro está perguntando. A princípio, as transferências só são permitidas depois do cumprimento do estágio, as remoções, né, do estágio probatório, que é de 3 anos. Mas aí varia muito. Eu passei em Brasília e sempre estive lotada em Brasília, né? Então, não sei dizer exatamente. O Gabriel está perguntando se existem mecanismos de proteção a funcionários em campo. Em casos que a gente sente que a situação é delicada, a gente pede o apoio da Polícia Federal, nem sempre a gente consegue, mas, né, não costumamos também, enfim, é isso, né? Se a gente sabe que é uma situação delicada, de conflito e perigosa, o procedimento é pedir apoio da Polícia Federal. Referências bibliográficas, eu não vou conseguir dar aqui agora, teriam muitas, assim, né, para dar. Eu acho que Manuela Carneiro da Cunha é uma referência bibliográfica interessante, João Pacheco de Oliveira, teriam muitos outros, para falar de história do indigenismo também, enfim, teriam muitos outros. Eu sugiro fortemente que vocês vejam o site da FUNAI, o site, e vasculhem ali dentro, e também tem um site muito interessante que é do Instituto Socioambiental, que tem muito documento, muita informação a respeito dos povos indígenas do Brasil. Bom, a Ana está perguntando quanto é o salário, e acho que mais pessoas já perguntaram também sobre o salário. Como eu já estou há 6 anos, eu não vou falar valores exatos, mas eu acho que o salário inicial, hoje em dia, está em torno de 5 a 6 mil reais. Eu acho que é por aí, tá? E a progressão é horizontal, então ela vai aos poucos. É isso. Deixa eu ver o que mais. Não vai ter avaliação de título no edital, porque não tem, até onde eu sei, né, como não tem plano de carreira e tudo mais. Deixa eu ver se alguma pergunta mais me faltou aqui. A gente já está nos 2 minutos finais, né, pessoal? Se a FUNAI precisa de autorização do Congresso Nacional para promover a demarcação de terras indígenas, não. Essa é uma atribuição do Poder Executivo. Existe um projeto de emenda constitucional tramitando no Congresso que prevê a mudança dessa atribuição para o Poder Legislativo, mas ela é considerada, né, por muitos como inconstitucional. Sim, a questão da tutela e do protecionismo. Não diria que são a mesma coisa, né? A tutela é isso, é quando os índios são considerados incapazes, e aí, por serem considerados incapazes, né, pelo Código Civil, a FUNAI tutelava os índios. A política de proteção, um pouco diferente disso. Bastante diferente disso, assim, né? Tem a questão do protecionismo, que às vezes era uma coisa assim, de tentar isolar os índios para mantê-los culturalmente diferenciados. Quando eu falei da história do assimilacionismo, haviam 2 vertentes no indigenismo.
uma era de assimilar, de integrar esses povos e transformar eles em trabalhadores e tal, e a outra seria essa de protegê-los e mantê-los também isolados no sentido da proteção, né? Bom, pessoal, acho que tinham muito mais perguntas, não vai dar tempo de responder a todas elas, né? A gente já está completando a nossa 1 hora de webinário, e eu acho que a gente vai precisar finalizar, mas vocês ainda vão ter muitas outras aulas, né? Alguém está perguntando, eu citei Manuela Carneiro da Cunha, citei João Pacheco de Oliveira, teriam muitos outros para citar, tá? Mas a gente pode ver, eu acho que os outros professores também podem trabalhar a bibliografia com vocês a respeito de indigenismo e questão indígena. A Vivian está perguntando sobre a questão de aculturação e fricção, eu acho que a gente não vai ter tempo para responder isso, até porque fugiria um pouco da temática de hoje. Hoje era mais um olhar geral sobre a FUNAI e sobre o cargo de indigenista especializado, sobre as atribuições, né? Nas aulas sobre os conhecimentos específicos, eu acho que vocês vão ter mais tempo de lidar com isso. Sobre a questão do campo, a última resposta que o Bruno está perguntando foi, como eu disse, depende muito do perfil. Tem gente que trabalha na FUNAI e não vai a campo. Tem gente que trabalha na FUNAI e vai muito a campo, e passa muito tempo em campo. Então, depende muito da posição que você vai ocupar lá dentro, né? Depende disso. Enfim, gente, é isso. A gente chegou ao final, né? 21 horas, tivemos 1 hora de webinário. Espero ter colaborado com vocês. Como servidora da FUNAI, indigenista, especializada, mas indigenista também, assim, por, né, acreditar na importância dessa questão indígena no nosso país. Eu acho que isso é um patrimônio que a gente tem, né? Um país que tem uma diversidade cultural desse tamanho, mais de 300 etnias, mais de 270 línguas faladas, considero um patrimônio, então considero, assim, um trabalho muito importante. Deveria ser mais valorizado do que mas isso também é uma luta, né, como várias outras. Então, queria dizer para vocês que, apesar das dificuldades, dos desafios, a gente também aprende muito na FUNAI, é uma vivência muito interessante, é um espaço na administração pública, eu acho que bastante diferenciado, né, pela própria natureza do trabalho, pela própria temática do trabalho, e, enfim, quero incentivá-los e estimulá-los. Nós, lá na FUNAI, servidores, estamos ansiosos pela chegada dos novos colegas. É isso, e acho que vocês vão ter condições aí de tirar outras dúvidas em momentos posteriores das aulas. Tá bom? Foi um prazer participar. Obrigada, boa noite para vocês e um grande abraço.